E, gente, ainda falando em praia, em mar, em verão, olha só esse vídeo que viralizou recentemente nas redes sociais. Uma turista encontrou e se surpreendeu com uma caravela no litoral aqui de João Pessoa. Ela achava, inclusive, que era um plástico, né? Ela viu ali de longe e depois percebeu que era a chamada caravela portuguesa. E é muito importante ter cuidado porque as caravelas podem machucar feio, viu? Quem traz as orientações ao vivo pra gente é o repórter Carlos Daniel. Boa tarde, Carlos. Oi, Bruninha, uma ótima tarde para você e para todos que acompanham o nosso Correio da Tarde. Pois é, minha amiga, essa situação que viralizou nas redes sociais, ganhou repercussão, poderia ter terminado de uma forma trágica, viu? O que a gente sabe é que muita gente pensa ali se trata de uma sacola, de um bicho inofensivo, mas está correndo muito risco. E esse alerta serve para todo mundo, até porque quando você está ali naquele momento de lazer, de descontração, de alegria, tudo pode mudar rapidamente e você acabar precisando de um atendimento médico. E eu conto isso por uma experiência própria, porque já fui ali queimado, entre aspas, né? Sofri com a toxina da caravela quando estava aproveitando o final de semana com a família. É um transtorno, uma dor de cabeça gigante. E é como eu disse, esse risco não é muito distante não, infelizmente é cada vez mais comum. O Leandro, por exemplo, é triatleta, conhece bem o mar, mas apesar de conhecer já foi pego 2 vezes, Leandro. Como é que foi esse primeiro ataque? Boa tarde. Boa tarde, 2 vezes. Uma sensação, uma experiência que eu não desejo para ninguém, né? Foram 2 vezes no intervalo de 2 anos. A primeira foi no final de 2023 e a segunda foi agora, nesse mês de dezembro. É um período que a água fica mais quente, né? A gente sabe que tem incidência, então, tendo a primeira experiência, agora nesse período a gente já nada com roupa para se proteger, mas não consegui evitar de novo, né? Assim, é doloroso dentro do mar, é mais perigoso ainda, porque é um incidente dentro do mar, né? E aí dessa vez eu tentei controlar um pouco mais o pânico, né, que dá na hora ali. Aí eu consegui sair do mar melhor dessa vez, mas as reações alérgicas foram bem grandes, né? Então eu tive que ser atendido no hospital, tive a ajuda dos amigos, né? Isso foi importantíssimo. O pessoal da assessoria que eu treino natação aqui deu todo o suporte, né? E me levou no hospital, um amigo me levou o mais rápido possível e isso fez muita diferença. Porque na primeira vez eu fui ser medicado com 1 hora depois do incidente. E agora não, agora foi muito rápido. Um amigo já tinha um antihistamínico, me deu, aí isso já aliviou e aí no hospital eu fui medicado com agilidade, né? Atendido rápido, então isso fez muita diferença de verdade, né? Então fica esse recado, né? Caso alguém tenha esse encontro, né, com caravela ou água-viva, o atendimento é essencial, que seja rápido. O Leandro, justamente sobre essa reação, o que você sentiu? Inclusive a gente está falando ao vivo do ponto exato, praticamente, de onde você foi atacado, né? Das 2 vezes. 2 vezes, exatamente. Em torno aí de 200 metros, 250 metros da areia, né? E na primeira vez foi muito difícil sair do mar, justamente pela questão emocional, né? Que a gente acaba sendo afetado. A coluna, senti uma dor na coluna muito forte na primeira vez. E ao sair do mar a gente tem mais noção ainda, porque a dor intensifica muito mais, a ardência toda no corpo, né? E aí eu senti náusea, senti tontura, senti queda de pressão. Tudo isso vai afetando e eu acho que tem reação alérgica, né? E que interfere mais ainda. Então, lidar com tudo isso não é uma coisa fácil, não. Não é de verdade. Não recomendo. Não. Aí, por outro lado, o mar é maravilhoso, né? João Pessoa tem a felicidade aí de ter esse mar maravilhoso. Porém, é a casa dos animais, né? A gente tá visitando eles e tem que entender isso também, né? Que os riscos existem, tem que ter consciência disso, né? E ter sempre o maior cuidado possível. Com certeza. Leandro, obrigado, viu, pela participação, pelas informações. Pois é, fica um alerta, até mesmo quem conhece o mar não está imune. Mas pra gente entender um pouco mais sobre por que esse bicho representa esse risco tão tremendo, como a gente pode se prevenir, eu converso a partir de agora com o meu xará, o Carlos, que é biólogo. Carlos, seja bem-vindo ao nosso Correio da Tarde. Essa época favorece o aparecimento desses bichos que são considerados os mais perigosos do nosso litoral?
Ah, sim, favorece sim. Na verdade, são 3 fatores porque é algo multifatorial. O primeiro fator, a corrente de ventos que atrai o animal para o raso. É um animal que flutua, ele tem um bolsão de ar, então ele é puxado pelo vento para a região do raso. Segundo, essa época de verão aumenta o calor, aumenta a disponibilidade de luz, a gente tem um aumento da produtividade primária, aumento da população de algas, o que aumenta também a população de zooplâncton. E isso favorece a reprodução desses animais, das caravelas, das águas-vivas. E o terceiro fator é o aumento do número de banhistas aqui nas praias. João Pessoa é uma cidade que todo mundo quer vir. Então, nessa época do ano, veja a quantidade de banhistas que nós temos aqui. Quantidade maior de banhistas favorece também o aumento da chance de acontecer um incidente, porque o termo técnico, assim, a gente não usa a palavra ataque. A gente usa o termo incidente porque ataque é como se o animal quisesse lhe atacar. E, na verdade, o mar é o ambiente deles. A gente que está ali usufruindo. Então, o termo técnico incidente, ele é mais preciso. Ô, biólogo, e por exemplo, mesmo quando ele aparentemente está morto ali, está na faixa de areia, ele representa risco? Representa sim. Inclusive, eu falo direto para os meus alunos, para os meus amigos. Eu tenho um filhinho também de 3 anos. Quando a gente vem aqui para a praia, a regra é o seguinte: encontrou caravela, encontrou água-viva na areia, é sinal que tem no mar também, e tem bem perto, porque esses animais, eles muitas vezes ficam enguiçados nos sargaços, nas macrófagas, nas algas de grande porte. Então, encontrou caravela, encontrou água-viva aqui no sargaço, é sinal que tem no mar. Então, é preferível você não entrar. E outra coisa, muitas vezes esse animal pode ficar ativo por dias, e às vezes a gente assim, caminhando na areia, acaba chutando o sargaço, pode receber um bilhete premiado de chutar uma água-viva ou uma caravela. E, por exemplo, se isso acontecer, se essa pessoa tiver a infelicidade de sofrer essa queimadura, o que a pessoa pode fazer e o que não fazer? Tem muito costume popular de, por exemplo, botar refrigerante, urina. Álcool. O que funciona? Olha só, primeiro a gente vai quebrar esses 3 mitos. Água doce, álcool, refrigerante e urina não deve ser utilizado. O procedimento correto a se fazer é, primeiro, sair do mar, porque pode ser que tenham outros animais por perto. Segundo, utilizar a água do mar, porque a salinidade dela, ela é equilibrada com relação ao animal, então a gente pode evitar que outras células que disparam filamento urticante acabem disparando, porque, para quem não sabe, o quinidário, que é o grupo de animais que pertence à água-viva e à caravela, ele tem uma célula chamada de quinidócito. Dentro dessa célula tem um filamento chamado de nematocisto. Então, muitas vezes fica o tentáculo do animal na sua pele grudado e outros filamentos desses urticantes podem acabar disparando. Isso pode acontecer se você esfregar com areia ou utilizar água doce ou urina ou refrigerante ou até álcool. Então, o que é que se deve ser feito? Utilizar água do mar e utilizar vinagre, porque existem muitas referências bibliográficas que indicam que o vinagre impede que outros filamentos urticantes que ainda não tenham sido disparados acabem sendo disparados e gerando uma queimadura maior. Biólogo Carlos Ramalho, muito obrigado pela participação e as informações. Então é isso, Bruninha. Fica esse alerta. Se a pessoa vê, não se aproxime, não tente pegar hipótese alguma. E se acontecer, Deus o livre, um incidente como esse, procurar o mais rápido possível atendimento médico. Eu volto contigo no estúdio. É isso, Carlos. Muito obrigada, viu, pelas informações, ao especialista, ao triatleta também, né, que trouxe um relato pessoal. E em caso de emergência, só reforçando o que o Carlos falou, entre em contato imediatamente com o SAMU através do 192 ou até mesmo com o Corpo de Bombeiros, tá? Através do 193. Tô com o celular na mão porque eu tava vendo que tem interação sobre esse assunto lá no @CorreioTV. É contigo, Serginho. Valeu, Bruno. É isso aí. Participa aqui com a gente pelo @CorreioTV. Conta a tua história. Será que já aconteceu algo com você em relação às caravelas? E parece que já temos uma aí, né? Vou dar uma lida aqui. A Mônica Domingos Silva. Ela contou que já tive uma experiência terrível com as caravelas. Eu tinha 9 anos de idade na época, estava dentro do mar e fui enlaçada pelos tentáculos. Foi desesperador. Quase me afogo. Meu irmão mais velho, que ouviu os meus gritos de socorro, me salvou. Fiquei com braços, barrigas e pernas queimados. Fiquei traumatizada, dói demais. Tá aí o relato da Mônica, né, que passou por essa situação difícil com as caravelas. Eu imagino como deve ter sido realmente desesperador, ainda mais uma criança, né? Na época a Mônica tinha 9 anos de idade. Bruna. Valeu, Serginho. Se você tem algum relato, pode deixar lá no nosso Instagram, @CorreioTV.